Vamos para a nossa aula de matemática? Hoje, o plano cartesiano. Então, vamos rever os conhecimentos sobre o plano cartesiano. Vamos ver um pouco do histórico, a quem é atribuída a criação do plano cartesiano. Vamos ver os elementos que estão relacionados a ele e vamos localizar alguns pontos no plano cartesiano como atividade. Então, vamos para a nossa aula! Muito bem, já estamos aqui na tela inicial da nossa aula e olha essa figuraça aí. Quem é esse personagem? Esse personagem é o famoso filósofo francês, nascido no século XVI, René Descartes. É a ele atribuído a criação do plano cartesiano. E a expressão plano cartesiano vem do seu sobrenome, que seria Cartésios. Então, ele... entre lendas e fatos verídicos, não se sabe, disse que ele tinha a sua saúde debilitada, saúde frágil, e por isso ele precisava permanecer maior parte do tempo da sua vida deitado. Então ele estudou em escola jesuíta, mas que os professores permitiam, como era um colégio interno, permitiam que ele pudesse ficar deitado nos momentos que ele estava se sentindo mal, que ele não estava se sentindo muito bem da sua saúde. Então, conta as lendas aí que numa desses momentos, porque quando ele estava deitado, ele não deixava de realizar seus estudos, suas reflexões, o pensamento filosófico, e que ele estava deitado e que uma mosca entrou em seu quarto, sobrevoou seu quarto e pousou no teto. E que ele ficou nas suas reflexões meditando, mas não seria possível eu criar um método, um modelo matemático para localizar no espaço essa mosca ou qualquer outro ponto, e que a partir dessas ideias ele criou então um modelo mais rudimentar, do plano cartesiano que nós conhecemos hoje, que ele teria usado um retângulo, um quadrado, um plano mais simples, e que foi sendo aperfeiçoado ao longo da nossa história da matemática, e atualmente é o nosso plano cartesiano, com os eixos ortogonais, com os pares ordenados que nós conhecemos hoje. Então, esse carinha aí é famoso, inclusive ele tem obras importantes, obras famosas. Uma delas é o Discurso do Método, que na universidade, com certeza, quando vocês estiverem aí na vida acadêmica, vão aprender um pouco mais sobre essa obra de René Descartes, o Discurso do Método. E vamos para a nossa outra tela aqui. Nós temos para falar do plano cartesiano, nós temos aqui uma tirinha do Ziraldo. Epa, mas o que a tirinha do Ziraldo vai nos ajudar sobre plano cartesiano? Muito bem, então antes eu quero falar quem é o Ziraldo. O Ziraldo é mineirinho, de Caratinga, ele vai fazer 88 anos e ele é cartunista, ele é cronista, chargista, pintor, dramaturgo, jornalista, e ele tem tantos outros atributos a ele, e ele é o autor do famoso O Menino Maluquinho. Então, o Ziraldo é o autor dessa tirinha aqui, que nós vamos ver agora. Então, nessa tirinha aqui, as crianças estão brincando de batalha naval, e um dos personagens não podia deixar de ser, o Menino Maluquinho. E ali, então, nesse jogo, inicialmente, em segredo, cada participante deve distribuir figuras de embarcações em uma malha quadriculada, na qual a localização das células é feita com letras e números. Para jogar, um participante diz uma localização como
está apresentado aqui nessa tirinha do Ziraldo. E o outro registra na sua malha e avisa se foi atingida parte de uma das suas embarcações ou apenas a água. A maneira como a localização das células é indicada nesse jogo apresenta as mesmas ideias, então tem uma similaridade muito grande com o plano cartesiano. Então vamos ver aqui a historinha ali, ó. Nesse primeiro quadrinho, o menino está citando coordenadas ali, A4, e o menino maluquinho, água. D7, o menino maluquinho, água. G1, o menino maluquinho, água. E5, o menino maluquinho, água. Pô, maluquinho, nesse seu mar não tem navio, não? E aí a resposta do menino maluquinho, claro que tem, mas quem manda acertar bem nas piscinas deles? Esse menino maluquinho é esperto, né? Então, e essa tirinha tem então uma relação com o plano cartesiano, porque o jogo de batalha naval tem uma similaridade com o plano cartesiano. E o Ziraldo é o autor desse personagem famoso e querido, menino maluquinho, é querido por todos nós brasileiros, tá certo? Mas agora então vamos propriamente ao plano cartesiano. Então vamos ver as características desse plano cartesiano. Relembrando aí, vocês que já tiveram aula sobre o plano cartesiano, vamos relembrar então. O plano cartesiano, ele tem uma característica peculiar, que é a presença de fundo. Aqui o plano de fundo do plano cartesiano é uma malha quadriculada. Então a primeira característica do plano cartesiano é a presença dessa malha quadriculada, que será importante para nos ajudar nas referências aí dos pares ordenados, dos pontos no plano cartesiano. E aí outra característica peculiar do plano cartesiano é a presença de dois eixos ortogonais. Professor, eu não sei o que são eixos ortogonais. Vamos aprendendo essas palavras da matemática, porque como eu sempre falo nas aulas, a maior das dificuldades nossas na matemática não é exatamente os cálculos não, de adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação ou potenciação. A maior dificuldade que nós temos dentro da alfabetização matemática é exatamente isso, os termos que são utilizados na matemática. E quando nós não compreendemos certos termos, isso colabora para que a gente tenha uma dificuldade maior ainda na alfabetização matemática. Então vamos lá? Aqui então, os eixos ortogonais são eixos, né, são retas que se interceptam num único ponto e eles formam um ângulo de 90 graus. Então nós formam 4 ângulos, na verdade, aqui, 4 ângulos de 90 graus. E nós podemos dizer também que são retas perpendiculares. Então a perpendicularidade é essa formação aqui do ângulo de 90 graus entre um eixo e outro eixo, tá certo? E também esses eixos, eles recebem nomes, né? Eles recebem uma indicação ali, um registro, para que a gente possa saber a qual eixo a gente está fazendo alguma referência, está falando, está citando. O eixo que fica na vertical, a vertical é esse sentido aqui, né? Para cima ou para baixo, é a vertical. O eixo da vertical é conhecido como eixo das ordenadas, ou o eixo X é o eixo das ordenadas. E na horizontal, o eixo da horizontal é conhecido como o eixo das abscissas. E vai uma dica aí para você não esquecer mais que o eixo X é o eixo das abscissas. É só dizer eixo das abscissas. Aí você vai lembrar, né? Gostou da dica? Então, e esses eixos, eles recebem uma graduação aqui, alguns números
ao longo dos eixos. Essa numeração parte do ponto central, ali do ponto de intersecção desses eixos ortogonais. Esse ponto de intersecção, esse ponto central é a origem, é conhecido como origem do plano cartesiano. Depois nós temos aqui no sentido, o sentido positivo, aqui estamos falando do eixo X, tá? Do eixo das abscissas. O eixo das abscissas, esse eixo aqui na horizontal, que é o eixo X, o sentido positivo é para a direita. Então, os números aqui referenciados são números positivos. Eles podem ser números inteiros, como nós estamos vendo aqui, ou ainda números decimais que estão nesses espaços aqui, nesse intervalo entre um número ou outro dos números inteiros, tá certo? Para a esquerda, no eixo X, é o sentido negativo das abscissas. E aqui, então, contando a partir da origem, nós teremos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e segue tendendo ao infinito, né? E aqui também, a partir da origem, sempre, né? 1, 2, 3, 4, 5, só que agora para a direita, os números inteiros positivos ou números decimais positivos. E aqui, números inteiros negativos ou números decimais negativos. No eixo Y, que é o eixo das ordenadas, para cima, a partir da origem do plano cartesiano, temos também a numeração, então seria o eixo positivo das ordenadas, é o eixo positivo das ordenadas, e serão os números positivos. E para baixo, no eixo Y, é o sentido negativo das ordenadas, então serão números negativos. Beleza? Então aqui nós temos uma apresentação geral dos elementos do plano cartesiano, mas não termina por aí, meus queridos. Opa, nossa aula saiu aqui, mas voltamos de novo. Eu quero falar para vocês também que o plano cartesiano apresenta 4 quadrantes. Então ele está dividido em quadrantes, ó. Primeiro quadrante, esse verde aqui, esse quadrado verde aqui representaria o primeiro quadrante. O laranja aqui, o segundo quadrante, depois o vermelho, o terceiro quadrante, e o azul, o quarto quadrante. Os quadrantes, eles ficam sempre neste local, contando eles, a ordem crescente dos quadrantes no sentido anti-horário. Para quem não sabe qual é o sentido anti-horário, é o sentido contrário dos movimentos do ponteiro de um relógio, né? Dos relógios analógicos. Então, é nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário, tá certo? Então, o primeiro quadrante, segundo, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá certo? Então, essa foi a apresentação geral do nosso plano cartesiano aí. E também, só um pouquinho aí que nós vamos mudar a tela aqui. E também eu quero falar para vocês sobre a localização, como localizar um ponto no plano cartesiano. Então nós temos aqui o ponto A. Imagine lá o René Descartes deitadão na sua cama, porque não estava passando muito bem, e esse ponto A seria a mosca que entrou no teto lá do seu quarto. Então nós precisamos localizar, marcar esse ponto. Como localizar o ponto A? Então vamos ver que este ponto ele tem uma certa relação com os eixos. Essa relação está nessa projeção da malha quadriculada. Então, acompanhando aqui a malha quadriculada, o ponto A, em direção ao eixo X, que é o eixo das abscissas, o ponto A vai estar em menos 3 aqui, ó. E essa projeção, acompanhando a malha quadriculada, no eixo Y, ele vai estar
no número 2 positivo aqui, que é a ordenada do ponto A. E aqui no menos 3 é a abscissa do ponto A. Mas eu quero lembrar a vocês que isso vai formar o par ordenado. O par ordenado, a palavra já diz tudo, ele respeita uma ordem. Então existe uma lei aqui. Essa ordem não pode ser trocada. E essa lei determina, essa ordem determina que o primeiro número desse par, aqui nós temos um parzinho, né? Esse par é chamado de par ordenado. E o primeiro número desse par ordenado será sempre relacionado com o eixo X, que é a abscissa, né? O eixo das abscissas. Então, por exemplo, aqui no ponto A, essa projeção da malha quadriculada nos leva para o menos 3, que seria, então, o menos 3 seria o primeiro número aqui, ó. Aqui é menos 3. Deixa eu só pegar uma caneta aqui para fazer uma arrumaçãozinha aqui. Que é menos 3 aqui. Porque o menos ficou um pouco abaixo aqui, daí ficou um pouquinho estranho. Mas é menos 3, tá certo? Então, o primeiro número desse par ordenado é o menos 3. Não pode ser trocada essa ordem. O nome já diz tudo, par ordenado. Então, não posso pôr o menos 3 no lugar do 2 aqui, ó. Porque esse menos 3 está relacionado com o eixo X, que é o eixo das abscissas. E o eixo X vai dar o primeiro, ele é o que vai ser como referencial para o primeiro número aqui no par ordenado, tá certo? E depois a segunda projeção aqui na malha quadriculada do ponto A, acompanhando a malha quadriculada, nos leva ao eixo Y, que é a ordenada do ponto A vai ser o 2. Então, nesse par ordenado, o segundo número será relacionado com o eixo Y, então seria o 2. Então aqui nós temos um par ordenado que nos leva à localização do ponto A, certo? Então mais ou menos essa ideia o René Descartes já havia começado a fazer lá na história da criação do plano cartesiano, tá certo? E aqui nós temos um plano cartesiano com um retângulo projetado nele. Esse retângulo dessa cor aqui, não sei dizer que cor é essa aqui, cor da pele, tá certo? Esse retângulo, ele possui 4 vértices, né? Que são essas extremidades aqui do retângulo. O vértice A, o vértice B, C e D. E observem que os vértices são pontos que estão dentro do plano cartesiano. Então é possível apresentar para eles um par ordenado? Claro que é possível, seguindo aquela mesma premissa que nós vimos naquela tela anterior. Então aqui nós temos, por exemplo, o ponto A, projetando, seguindo a malha quadriculada, projetando primeiro para o eixo das abscissas, que é o primeiro número do par ordenado, nós vamos chegar em menos 2. Então olha aqui, ó, ponto A, o primeiro está projetado no eixo Y, menos 2. E a segunda projeção do ponto A, que é a projeção das ordenadas, vai chegar em 3 aqui, ó. Então, o segundo número do par ordenado é 3 e nos dá a localização do ponto A. Legal, né? Agora começamos a entender melhor, né? Então, o ponto B segue também essa mesma premissa, né? Aqui temos a projeção. A primeira projeção sempre é para o eixo das abscissas, então vai dar menos 2 ali, ó. Observaram? A segunda projeção nos leva para o eixo Y, que vai dar menos 1. Legal, né? Matemática assim fica mais gostosa, né? E olhem aqui a letra C, o ponto C. O ponto C, primeira projeção para o eixo das abscissas, o eixo X.
Então, acompanhando aqui, vamos chegar no número 4. Então, o primeiro ponto é sempre do eixo X, o primeiro número, aliás. Então, aqui nós temos o número 4. O segundo número nos leva para as ordenadas aqui, que é o -1. Legal? E assim podemos fazer o mesmo com o ponto D. Primeira projeção nos leva ao 4. Segunda projeção nos leva ao 3. Legal, né? Assim as aulas de matemática ficam mais fácil, né? E continuando aqui, opa, professor, tem uma circunferência aí. Muito bem. Meus queridos alunos, eu quero lembrar uma coisa para vocês, que existe uma diferença entre circunferência e círculo. O círculo é dado por toda essa região aqui interna da circunferência. Então, toda essa área interna preenchida, né, ocupada por infinitos pontos e também a circunferência junto, vai formar o que nós chamamos de círculo. Imagine uma cartolina, você recortar o círculo na cartolina, um círculo perfeito. Mas você não consegue passar a tua mão dentro da cartolina, né, atravessar ela, porque ela é um exemplo, né, uma comparação que nós podemos para poder dizer o que é um círculo, que seriam todos os pontos internos da circunferência, né, que ocupam a área que fica interna à circunferência. Já a circunferência, ela é dada apenas por esta projeção desse arco que vai dar toda a volta, né, formando um aro, né, e como um anel, por exemplo, uma aliança. Aliança, você consegue colocar o seu dedo numa aliança, então ela é vazada, né? Então, uma pulseira, né? O bambolê também é outro exemplo. Então, nos dá um modelo assim para nós podermos entender o que é uma circunferência. Mas voltando aqui ao plano cartesiano, nós temos o ponto central dessa circunferência, que é o ponto, neste caso, é o ponto E. Esse ponto E, ele está aqui no plano cartesiano, conforme foi desenhada essa circunferência aqui. E nós, localizando esse ponto central da circunferência no plano cartesiano, chegamos a esse par ordenado aqui, 1 e 2. Mas como que nós chegamos a 1 e 2? Como que nós chegamos aqui a 1 e 2? Fácil, né? Agora nós já sabemos. A primeira projeção vai lá para o eixo X. Chegando ali no eixo X, nós temos o número 1, que é o primeiro número aqui do par ordenado. E a segunda projeção nos leva para o eixo Y. Chegando aqui, nós temos o número 2. Legal, né? E também nós temos um ponto F demarcado aqui, que a gente diz que a circunferência tem o centro e passa pelo ponto F4. Mas poderíamos localizar outros pontos aqui também na circunferência, no plano cartesiano. Mas vamos localizar esse ponto F aqui. O par ordenado seria 4 e 2. Então a primeira projeção vai para o eixo Y, chegamos em 4. A segunda projeção, seguindo a malha quadriculada, por isso a importância da malha quadriculada. Chegamos aqui no número 2. Entenderam? Aliás, meus queridos alunos, eu já vou pedindo para vocês irem adquirindo aí papel quadriculado. Eu peço que vocês façam a aquisição aí de um caderninho com folhas com malha quadriculada, porque nós utilizaremos nas atividades que vocês irão realizar, tá certo? Então já vou aproveitando para pedir esse material para vocês. E a nossa aula, meus queridos, vai ficando por aqui. Eu vou deixando um grande abraço a todos. Fica alguns exercícios para vocês resolverem ali. Não tem nenhum material para entregar de evolutiva, mas estudem e vão se preparando que logo logo nós faremos uma avaliação. Tchau, tchau, meus queridos. Até mais!